Estávamos discutindo, antes de entrar ao vivo, sobre Netanyahu e sua visita aos Estados Unidos. Ele quer conversar com Donald Trump e sua administração. Muito provavelmente, ele quer convencê-los a atacar o Irã ou obter algum tipo de garantia para Israel. Se Israel decidir atacar primeiro, o que você acha que ele realmente está buscando, na sua opinião? Exatamente o que você disse, eu acho. Ele já foi rejeitado de certa forma. Não está sendo permitido que ele fique na Blair House, o que é quase, você sabe, algo garantido para o primeiro-ministro israelense. E não acho que Donald Trump esteja inclinado a ser muito amigável com ele. Ao mesmo tempo, não vejo como ele pode sair dessa situação. Ele criou uma situação agora que essencialmente eu acho, e realmente acredito nisso, foi feita para colocar Netanyahu em uma posição difícil e tentar chegar a algum tipo de acordo com o Irã que não envolvesse um grande conflito. Talvez eles estivessem conversando paralelamente sobre isso. Ou pelo menos os Estados Unidos estivessem sugerindo: nós lançamos algumas bombas, vocês lançam algumas bombas, garantimos que coordenamos os alvos e tudo mais, e depois encerramos o assunto. E isso será tudo o que precisamos fazer. O Irã, eu acho, também não queria ter nada a ver com isso, entendendo o quanto os Estados Unidos eram motivo de desconfiança mesmo naquela época. E não acho que Netanyahu estivesse dando qualquer sinal de que aceitava algo desse tipo também. Então agora eles vão ter, uma espécie de reunião para juntar as cabeças, imagino, e as cabeças vão sair machucadas quando se encontrarem. E Netanyahu vai insistir, e me disseram, não tenho como verificar isso, Nima, mas pessoas com quem já conversei sobre esse tipo de assunto no passado e que considero confiáveis, me disseram que Netanyahu vai levar consigo os arquivos de Epstein. Ou seja, ele vai trazer coisas que pode expor, coisas com as quais Donald Trump ou a família de Donald Trump estão associados. Eu chego a Melania bem rapidamente, e ele vai usar essas coisas, se for preciso, para convencer Trump a fazer exatamente o que Bibi quer que ele faça. Não tenho a menor ideia de como isso vai acabar. Nem por um minuto acho que Trump tem a garra, a coragem ou a inteligência, devo dizer, não a sabedoria, para desafiar Netanyahu de uma forma astuta, talvez dizendo uma coisa e fazendo outra. Mas eu não sei o que vai acontecer. Mas acho que estamos vendo algo que eu não achava que veríamos, o uso real dessa força que reunimos em torno do Irã. Então, o que estamos vendo também é um ataque devastador a Israel. Bibi vai conseguir tudo o que está pedindo e mais, e provavelmente haverá um ataque contra ativos regionais dos Estados Unidos. Acho que o Irã, uma vez que isso comece, se realmente iniciarmos de forma flagrante, vai nos dar tudo o que tiver. E quando digo nós, quero dizer Israel e nós na região. Portanto, estamos diante da possibilidade de um conflito que sai completamente do controle, torna-se regional muito rapidamente e depois se espalha para a Ucrânia e outros conflitos que potencialmente estão prestes a começar agora, especialmente com Rússia e China avançando para a região para se juntar, por assim dizer. Estamos olhando para uma guerra generalizada, o que não é uma boa perspectiva para o planeta. Larry, você acha que algumas pessoas dentro do governo Trump estão cientes do risco de uma nova guerra no Oriente Médio e da escalada ou continuação do conflito? Eu presumiria que esse tipo de guerra seria uma guerra de atrito, como o que vemos na Ucrânia. Eles têm alguma noção disso? Ou querem fazer algo tão rápido, o que, na minha opinião, não é possível? É assim que eu vejo o que está acontecendo na mente dos tomadores de decisão no Irã. Bem, os militares, pelo menos alguns deles, os coronéis e tenentes-coronéis, que ainda estão na ativa e não saíram, têm consciência de quão difícil é essa situação
em qualquer configuração que se apresente. O que você poderia chamar de um ataque limitado, ou até um ataque sem restrições. Cada variação entre esse ataque limitado e o ataque total tem suas próprias desvantagens. E em cada caso, com exceção talvez daqueles sobre os quais ouvi dizer que estavam trabalhando. Eu faço isso e você faz aquilo, eu faço isso e você faz aquilo, e então encerramos. Isso provavelmente poderia ter sido resolvido, como já havia sido antes, eu acho. Na verdade, já era assim antes. Mas qualquer outra variação entre o ataque limitado e o ataque total que seja genuína, que não seja pré-coordenada, por assim dizer, isso vai ser um desastre criado por conta própria. E eu diria que provavelmente vai levar a uma escalada até um ataque geral e uma conflagração geral. A Rússia e a China podem muito bem estar envolvidas. Certamente a Rússia pode estar envolvida e a China vai estar bem ao lado dela, nesse exercício em que estão enviando navios de guerra para operar nas proximidades das forças navais dos Estados. E há a possibilidade de todo tipo de mísseis voando pelo ar. Mísseis capazes de afundar esses navios de guerra, porta-aviões e outras coisas do tipo. Não é uma situação boa para se desenvolver. E espero voltar à sua pergunta. O Pentágono tem pessoas que entendem isso. Eles sabem que este não é um jogo fácil, por assim dizer, e pode ser um jogo muito difícil, do qual não se livrariam rapidamente. Há outras questões na agenda deles que seriam fortemente impactadas se isso se transformasse numa guerra total. Lembre-se de como entramos no Iraque em 2003. Entramos lá com forças insuficientes. Definitivamente faríamos o mesmo com o Irã. Entramos lá sem nenhuma compreensão das pessoas com quem iríamos trabalhar. Isso será absolutamente verdade nessa região com o Irã, e será algo antagônico em todos os aspectos. Entramos lá sem entendimento e sem um plano para o que viria depois, para o que aconteceria quando o impacto inicial e o espanto passassem. Com o Irã, isso será o dobro, o triplo. Então o que vem depois disso? Desastre. Não vejo outra forma de descrever. Desastre para ambos os lados, o que torna essa uma proposta terrível. A única coisa boa que talvez possa sair disso, Nima, a única coisa boa é a eliminação do Estado de Israel. Parece que Netanyahu sabe disso e quer arriscar mesmo antes de deixar o poder em Israel. Eu teria dificuldade em discordar de você, de verdade. Acho que ele colocou isso na lista de coisas a fazer antes de morrer, e se não fizer, preferiria morrer tentando não fazer. Então, ele está disposto a cometer suicídio por esse último e derradeiro ato de sua presidência estendida. Primeiro ministério, liderança, ou como quiser chamar. Sabe, parece que ouvimos nas notícias que Netanyahu vai pedir a Donald Trump que dê a Israel permissão para a liberdade de ação militar. Parece até que ele quer propor a Trump que, se chegarem a algum tipo de acordo, isso precisa incluir essa permissão. Basicamente, que Israel possa atacar o Irã a qualquer momento, quando decidir. Desculpe, foi o meu celular interferindo. Larry, parece que é isso que está acontecendo na cabeça do Netanyahu. Você acha que, se algo, vamos supor que as negociações estejam avançando, eu não sei. Hoje tivemos o chefe do Conselho de Segurança do Irã indo para Omã, depois para o Catar. Ele conversou com o comandante do Ansarullah no Iêmen. Ele estava alertando o governo Trump sobre a visita de Netanyahu aos Estados Unidos, para não ser manipulado por ele. E eu não sei se alguém em Washington que entenda, que ouça o que o lado iraniano está dizendo. Bem, acho que os omanenses são bons mediadores na região, e há outras pessoas na região com boas credenciais também.
o que simplesmente significa que são os intermediários mais confiáveis para qualquer lado em qualquer conflito que envolva essa região. E o fato de eles estarem tão inquietos com isso é um indicador significativo de que podemos estar caminhando para o inferno. E eu não, digamos assim, se eu fosse parte daquela comitiva de diplomatas em Omã, e especialmente o ministro das Relações Exteriores, que afirmou de forma muito decisiva, bem diferente de todos os outros, nesse meio no Sudoeste Asiático ou nos Estados Unidos, que Israel é o principal problema na região. Eles provavelmente estão tão frustrados quanto qualquer outra pessoa. Eles não veem nada que possam fazer a respeito disso, além de continuar oferecendo seus bons ofícios e seguir conversando com todos os lados. E isso inclui também os países árabes, não apenas o Irã e não apenas os Estados Unidos. Eles estão literalmente arrancando os cabelos porque chegaram a um ponto em que veem o que você e eu vemos, o que temos discutido, e não enxergam nenhuma saída. E eles sabem, eu acho, que isso vai ser desastroso. Não é apenas um desastre para um lado ou para o outro. É um desastre para todos. É até um desastre para eles e para os países ao redor. Não há vantagem para nenhuma das partes nisso, o que o torna tão estúpido, no fim das contas. Não apenas pelo fato de que o Irã não representa ameaça aos Estados Unidos, e mesmo assim, estamos ameaçando atacá-lo. Não é apenas o fato de que Scott Bessent transformou a si mesmo em uma espécie de personagem à la Netanyahu, vangloriando-se das sanções que estão colocando as crianças iranianas de joelhos. Não é apenas o fato de que os Estados Unidos vêm fazendo isso desde a queda do Shah. Não é apenas o fato de que nossas sanções são atos de guerra, repetidos atos de guerra, e que o Irã tem todo o direito de responder a isso com um ato de guerra. Não é apenas o fato de que os Estados Unidos são uma potência maior que o Irã, mas também o fato de que o Irã tem aqui uma vantagem por causa de sua posição na região. O país construiu isso ao longo dos últimos 20 anos, especialmente nos últimos 10, suas capacidades agora e seus aliados agora. Tudo isso é um pouco como o que Barbara Tuchman descreveu em A Marcha da Insensatez. É como se cada participante aqui, cada co-beligerante, cada parte, exceto os diplomatas, como os omanitas que tentam impedir isso, marchasse em direção a isso de olhos abertos, mas sem cérebro. E se seguirmos adiante com isso de qualquer forma ou maneira que chamemos de decisiva, ou tentemos fazer parecer assim, vai ser um desastre. E quando você faz isso, Nima, em termos militares, você começa e então não consegue o que quer. Então você dobra a aposta, depois triplica e depois quadruplica. Bem, quando chega na terceira aposta, os Estados Unidos ficam sem recursos, simplesmente acabam. Não temos mais nada. Então, se o Irã persistir, se o Irã aguentar firme e, nesse meio tempo, Stuart with stereotype the step trial, stat sim, mas o que fazemos no final disso? Provavelmente teremos devastado o Irã por enquanto. Quero dizer, eles podem se esconder no subsolo. Não vamos matar muitos dos 90 milhões de pessoas, mas eles vão matar um número considerável e vão causar grandes danos à Arábia Saudita, grandes danos aos mercados mundiais de petróleo, grandes danos à nossa marinha, grandes danos à nossa força aérea, grandes danos. Como eu disse, eles podem até eliminar Israel. Esperançosamente, Israel não recorrerá a uma arma nuclear quando chegar a esse ponto. Quem sabe? Quem vai vencer nisso tudo? Onde está o vencedor? Where's the victor? Yeah, exactly. That's a good question. I think. Sim, exatamente. Essa é uma boa pergunta, uma excelente pergunta. Aqui está o que Donald Trump disse há poucos momentos, que o Irã não possuirá armas nucleares nem mísseis balísticos. O repórter perguntou a ele, Larry, você está dizendo agora que o Irã precisa desistir de seu programa de mísseis balísticos? E ele respondeu, sim. E eles não podem ter armas nucleares. Eu não sei mais se ele sabe do que está falando.
Tenho pensado isso há muito tempo. Não tenho certeza se ele sabe do que está falando em qualquer momento, sobre qualquer assunto. Ele simplesmente não sabe do que está falando. Ele não tem um resumo, porque ninguém lhe dá um. E se dão, ele o descarta e sai dizendo o que quer que venha à sua mente moral exuberante, como ele a chamou. Não sei como lidar com uma pessoa assim, se você está do outro lado da mesa de negociações. E bastante frustrante para as pessoas em Moscou inteira e, aliás, em outras partes do mundo. Estive em um webinar esta manhã com o Quincy Institute e estávamos falando sobre a OE, essencialmente sobre o que a OE está tentando fazer em relação à Bulgária. Tivemos uma política búlgara no programa, uma mulher muito articulada. Tivemos Wolfgang Streeck no programa e também Lord Sedelsky. Foi um dos melhores webinars que já ouvi. Mas, novamente, foi uma explicação de como a Europa, e a UE em particular, está bagunçada, e de como o mundo está bagunçado, em parte por causa desta administração. E isso não começou com eles, começou com Joe Biden, começou antes disso. Tudo começou quando o Papa Bush foi afastado da comitiva e acabamos com todos esses presidentes idiotas. Mas ainda assim, eles têm a mesma angústia em relação à Europa que eu tenho agora em relação ao Sudoeste Asiático. Nós nem sequer falamos sobre o Sudoeste Asiático, mas me parece que estamos em outra situação muito parecida, por razões diferentes e sob circunstâncias de poder certamente distintas com a de 1913 e 1914. Estamos marchando rumo à insensatez. Temos líderes que não sabem o que estão fazendo. Temos conselheiros desses líderes com segundas intenções, a maioria delas baseadas em dinheiro e finanças. E temos uma teia sombria envolvendo todos eles. E vamos matar muita gente. E vamos fazer isso com as nossas várias forças armadas. E claro, temos matado pessoas com nossas sanções há tanto tempo que não culpo os iranianos por quererem revidar contra nós. Não dá para inventar uma coisa dessas, como já disse tantas vezes. Estamos realmente analisando isso. E além de tudo isso, um dos palestrantes desta manhã mencionou o fato de que agora estamos sem nenhum tratado nuclear. Então alguém comentou que Donald Trump quer entrar nesse campo sem tratados de armas nucleares e permitiu que tudo isso acontecesse durante seu governo, principalmente o fim do START e do Tratado INF antes disso, porque ele quer um regime totalmente novo. Bem, isso é maravilhoso. Isso é maravilhoso. É o que venho dizendo o tempo todo. Precisamos de um regime totalmente novo. E precisamos incluir a China nele. Precisamos incluir outros estados nucleares e, eventualmente, todos os estados nucleares. E ele parece dizer que quer isso. Certo. Como é que isso, o que estamos discutindo agora, Nima, vai ajudar e favorecer esse processo? Temos um cara no Oriente Médio chamado Bibi, que está em Washington neste momento, e que pode ser o primeiro a usar uma arma nuclear em um ato de raiva desde que nós o fizemos em 1945. E estamos conversando com o nosso presidente sobre um regime totalmente novo de armas nucleares, tratados para todos e assim por diante. Isso é absurdo. A mão esquerda não sabe o que a direita está fazendo. Larry, você acha que o governo Trump tem algum tipo de divisão interna? Ou você os vê atuando de forma conjunta? De alguma forma, eles parecem unificados. Sabem o que querem com o conflito na Ásia Ocidental. Nima, você acabou de apontar, eu acho, uma das deficiências mais proeminentes e debilitantes do governo Trump. Deixe-me explicar o que quero dizer com isso. Sua pergunta é: há unanimidade em segurança e política externa? Sim, há, mas é uma fachada. É um monte de gente dizendo que há unanimidade porque são bajuladores e porque morrem de medo de Donald Trump. E isso vai desde Tulsi Gabbard até Pete Hegseth, Pam Bondi, Kash Patel, Bannon. Você escolhe. Todos têm medo de Trump. Então, há unanimidade, há conformidade,
Todos concordam. Mas por baixo disso, provavelmente há uma batalha acontecendo entre muitos deles e seus aliados, porque acham que ele é insano. Mas você não vai conseguir que ninguém diga isso, especialmente porque parece que as eleições de meio de mandato vão ser uma perda colossal para o Partido Republicano. Você não vai conseguir que ninguém diga isso. Talvez quando chegarmos ao ponto em que quase 50%, se não mais, dos republicanos que estão agora no Senado e na Câmara entenderem que provavelmente vão perder seus cargos, talvez então alguém desperte e provoque um pouco de coesão, um movimento de reação. No momento você só tem pessoas como Tom Massey e um ou dois outros que estão dizendo coisas, e eles as dizem, em muitos casos, porque estão saindo, não vão mais estar por aqui. Mas se eles continuarem observando as pesquisas de perto, e as pesquisas continuarem caindo, e não houver nenhuma expectativa, e eu espero, sinceramente, que não haja nenhuma expectativa de Trump adiar as eleições de meio de mandato ou declará-las nulas ou algo do tipo, então tem que haver uma reação. Mas, no momento, ninguém está disposto a enfrentá-lo. Ninguém está disposto a se levantar e dizer: Senhor Imperador, o senhor está nu. O senhor não tem roupas. O senhor entende os problemas que criou para nós? Não, eles não estão dispostos a dizer isso. Então há unanimidade em toda a administração. Você tem até a Tulsi Gabbard, de todas as pessoas agindo como a principal bajuladora. Sabe, não há nada de errado no que eu fiz. E não há nada de errado no que Donald Trump fez. Estamos nos dando bem. E aí vem o documentário da Melania. Chega a dar enjoo. De verdade. E então perceber que esse documentário provavelmente estava ligado e fazia parte de todo o problema aqui, que é desviar a atenção de todos do Epstein. Estou convencido de que é isso que explica o comportamento belicoso de Trump. Uma tentativa de nos distrair de Epstein. Melanie não gosta no that scene com Epstein. Serissa no police me forward, Delmo, Namadzith. Because of himself or both.